Oi, tudo bom? Hoje o videolog é corporativo e eu vou acompanhar o Citrix Mobility 2014. Bora? E agora, para completar o nosso passeio aqui no Citrix Mobility Brasil, eu estou conversando com o Luiz Banhara, diretor-geral da Citrix aqui no Brasil. Luiz, muito obrigado por me receber aqui no evento. Eu que te agradeço. Estou adorando, achei muito legal conhecer aqui o portfólio da Citrix. Queria te perguntar, qual que é o principal desafio que as empresas estão enfrentando hoje nessa questão de consumização de TI? Eu estou vendo muito essa tendência se arrastando pelas discussões e tudo mais. Qual o papel da Citrix? Tem esse papel da Citrix em educar as empresas? Quais são os principais desafios que você vê? Eu acho que a pergunta é muito boa, porque eu acredito que a gente esteja hoje num ponto de inflexão. Está acontecendo uma mudança de paradigma. Todo esse processo de consumerização deu muito mais acesso à tecnologia para o usuário que antes não se aventurava sequer a configurar uma máquina. Hoje em dia ele não só configura, como ele xinga, como ele muda e ele vê que nada aconteceu, que não teve problema nenhum e a máquina continua funcionando. Né? Na pior das hipóteses ele dá um belo reset lá. Então, isso fez com que ele perdesse esse medo. A partir do momento que ele perdeu esse medo, ele tomou muito mais contato com essa tecnologia, ele tenta levar essa tecnologia de volta para dentro da empresa. Então ele começa a empurrar a área de tecnologia da informação a falar, por que não? Eu quero usar esse dispositivo móvel, eu quero usar esse tablet que eu já tenho, eu não quero usar o que você está me colocando. Então essa é uma das componentes que nós temos dentro desse grande conceito que é o que nós estamos discutindo aqui no Citrix Mobility, que é a questão de mobilidade, né? E a capacidade de ser móvel com qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque são várias as empresas que acabam permitindo que nesse exemplo que nós demos, ele leve o seu tablet para dentro da empresa, mas fala, olha, você não pode entrar nessa área e nessa área. E o gestor de tecnologia de informação ainda olha para tudo isso e fala, será que eu fiz bem ou será que eu fiz mal? Quer dizer, como é que a gente viabiliza, estrutura isso daí de uma forma diferente para que isso não seja só uma reação dele, e sim uma estratégia dele para poder aumentar a lealdade desse funcionário, o Banhara, que gosta desse tipo de movimentação, que não gosta necessariamente de sentar no seu cubículo, abrir o seu notebook preto e aí trabalhar. Que é uma discussão grande, né? Pode ser até um motivo de retenção até do profissional dentro da empresa. Sem dúvida nenhuma. O que eu estava discutindo hoje, um pouco mais na parte da manhã, com algumas empresas, é qual é a dificuldade que com essa nova geração as empresas têm de reter. E a grande parte desses funcionários, a hora que que estão chegando agora, olham para a empresa e falam, mas é aqui? Né? Isso é tão bege. Poxa, não precisa ser bege, né? Pode ser da cor que você quiser. Toma, essa aqui é a sua máquina, eu trouxe a minha, não tem o menor problema. Usa a sua, trabalha o que você quiser. Isso a gente está entendendo que, e algumas pesquisas já começam a apontar, que esse funcionário ele é muito mais produtivo e ele leva a coisa toda de uma maneira muito mais leve. Então, a tendência é você ter um resultado bem melhor e, consequentemente, uma lealdade muito maior. Eu acredito que a Citrix tem um papel fundamental dentro desse processo, em conseguir fazer com que as empresas trabalhem aceitando as diferenças e a diversidade desses diversos funcionários e permitindo com que todo aquele legado que foi desenvolvido, aplicações que foram desenvolvidas, quando não existia wireless, quando não existia tablet, esteja disponível nesses dispositivos. Porque se eles forem parar agora para refazer tudo isso, o investimento vai ser canalizado toda nessa direção. Enquanto isso, o mundo continua evoluindo. Então essa é uma boa discussão e a gente está vendo isso como um fator de retenção muito importante. Legal. Uma coisa que eu vi aqui, observando o evento, é que o portfólio da Citrix ele é muito vasto. Eu tinha essa ideia, e acho que ainda tem um pouco, de que a Citrix tem muita força no mercado corporativo grande, grandes empresas, mas também tem uma certa atuação em pequenas, médias. Explica um pouco como é essa atuação da Citrix. É na parte de infraestrutura? Como isso acontece? Legal. Na verdade, quando a gente olha o portfólio da Citrix, você sabe que eu considero ele bem enxutinho? Por quê? Porque conceitualmente a gente estabeleceu essa questão do espaço de trabalho móvel lá atrás, quase que há 25 anos atrás. Ele tinha um formato um pouco diferente, porque a cabeça, a tecnologia, inclusive a nossa, era diferente. Mas nós entendemos que
Se eu consigo despertar uma criatividade maior e um compromisso e um conforto maior desse talento, quando ele está no seu dispositivo, que torna a vida dele menos miserável, no ambiente de rede que ele achar mais conveniente e no lugar que ele achar mais conveniente, esse cara vai ser mais produtivo, esse talento vai ser mais produtivo. Tendo dito isso, nós fomos desenvolvendo e adquirindo novas tecnologias para poder complementar e retirar todos os gargalos que foram aparecendo para tornar essa visão uma realidade. Então, quando você olha e fala, puxa, mas eu queria entregar essa aplicação, o meu ERP, por exemplo, dentro do tablet. Puxa vida, eu consigo fazer uma virtualização? Consigo. O problema é que quando você olha do lado do data center, puxa, são vários usuários acessando. Então ele precisa de um balanceador de carga. O que a gente fez? Desenvolveu, comprou uma parte da tecnologia e a gente tem o nosso balanceador de carga. Puxa, mas ele é um tablet. Então tem uma questão de segurança nele, não é só a virtualização. Como é que eu gerencio esse dispositivo? Nós compramos a Zenprise e criamos o Zenmobile para poder fazer parte disso. Mas puxa, quantas sessões estão acontecendo? Eu posso ter 100, 200, 1000, 10 mil pessoas acessando tudo isso? Puxa, então se a gente tiver algo que provisione tudo isso, cuide do billing, faça toda a parte de Cloud Portal, faz muito mais sentido. Então a gente foi conectando. Então o portfólio, eu acho que é um portfólio voltado para tornar viável esse espaço de trabalho móvel. Isso daí, ele invariavelmente passa por um processo de adoção maior dentro das grandes e médias empresas. Por quê? Porque elas têm uma equipe de tecnologia de informação mais estruturada. Então hoje, se você for imaginar a Citrix, ela tende a estar mais disponível nas grandes e médias. O que nós estamos fazendo? Trabalhando com os provedores de serviços, com os hosters, por assim dizer, para que eles possam receber essa tecnologia e permitir que eles mitiguem o custo dessa tecnologia e façam a gestão ofertando isso daí para a pequena empresa. Então, são várias as empresas que nós já estamos em contato, já em processo bem avançado, né? UOL, Ascent, são várias delas, Local Web, onde a gente está trabalhando com tudo isso para que eles consigam oferecer nossa tecnologia também para as empresas menores. Por quê? Porque, de novo, é o talento que tem que estar confortável com isso, tanto na pequena, na média e na grande empresa. Muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. Obrigado pelo convite para conhecer. Obrigado por você ter vindo aqui prestigiar a gente. É esse tipo de coisa que a gente precisa. Trazer gente para poder compartilhar, criticar e entender, para a gente poder definir melhor o que é essa mobilidade para a gente aqui no Brasil. Legal. O Dilog de hoje fica por aqui. Curtiu? Curte o vídeo, assina o canal, tem sempre um vídeo novo lá toda semana. Aquele abraço, muito obrigado.